Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe também aos nossos irmãos que estarão conosco através da internet, através do Facebook e que assistirão depois pelo YouTube. Deus abençoe e recompense a cada um. Amém? Muito obrigado aos irmãos que nos visitam. Deus os abençoe. Fiquem à vontade e estejam atentos, de coração aberto, porque há um Deus que vela pelas nossas almas. Há um Deus sobre todos nós, que nos cuida e que nos ama, e que se importa conosco. Amém? No livro de Salmos, capítulo 19, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, nós chegamos diante do Senhor em oração. O Senhor faça meio aquilo que bem lhe apraz. Manifesta-te a nós, Senhor. Nós queremos estar atentos ao Teu falar, à Tua palavra, aquilo que o Senhor diz através da pregação. Conforta os nossos corações, exorta-nos, ensina-nos menores do que o Senhor. Por isso, rogamos, Pai, esteja conosco, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado mais uma vez pelas visitas dos irmãos aqui presentes, não é? E vamos cantar 2 hinos, meus irmãos. Deus abençoe nossos irmãos pela internet, o irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Os outros irmãos também, a irmã Santina, o irmão Geraldo, ali em Criciúma. Outros irmãos aqui, Maria de Lourdes, o irmão William Anak. Deus nos abençoe a todos que sempre nos dão a honra e o privilégio de estar juntamente conosco nestas horas em que estamos aqui, falando um pouquinho da palavra de Deus. O irmão Rodolfo Valiente, lá da cidade de Cuiabá, sua esposa, a irmã Franciele, a irmã Mariluce, o seu esposo, o irmão Márcio também. Deus abençoe vocês ricamente, por todos os lados, não é? Vamos cantar 2 hinos e depois ouviremos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar um hino bem conhecido, meus irmãos, para vocês acompanharem. Amém? Uma flor gloriosa. Vocês conhecem? Amém. Amém. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus,
precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Se perderes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Que Jesus realmente seja aquilo de mais precioso que nós temos em nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque Jesus é aquela riqueza que nunca se acabará. Jesus é a eternidade que permanecerá para sempre. Amém? Nesta vida passageira, deveríamos valorizar Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos ver se vamos conseguir, pela graça de Deus, sossegai. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai.
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, meus irmãos? Que possamos ter a confiança de ter o Mestre no barco, né? No barco da nossa alma, no nosso coração, e saber que esse barco não pode afundar, né? Se Cristo mora dentro do nosso coração, ainda que nós morramos sem ser arrebatados, Ele nos ressuscitará. Amém? Então, meus irmãos, vamos preparar para meditarmos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 em diante. Se os irmãos puderem se pôr de pé, em reverência à palavra de Deus, vamos falar sobre um assunto muito bom, muito bom, excelente, não é? Amém? Eu creio que talvez aqui para o irmão Douglas e a sua esposa, irmão? Como é o nome da irmã? Maiana? Nayana, com N. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas fica aí meditando, porque são coisas profundas da palavra que a gente precisa saber no dia em que nós estamos vivendo, não é? O Evangelho, ele é evolutivo. O Evangelho que nós temos hoje não era com a mesma intensidade de luz de 500 anos atrás. 500 anos atrás, o que se tinha era a pregação dos reformadores, Martinho Lutero, né? E a Igreja Católica, e Lutero protestando contra o catolicismo romano. Um pouquinho mais adiante, já temos um pouquinho mais de luz, com a era de Wesley, aquele grande homem que viveu na Inglaterra, que pregou a santificação. Foi um pouquinho mais de luz do que teve Lutero. Depois, no início do século XX, na América do Norte, um pouquinho mais de luz, e o Espírito Santo caiu sobre os irmãos no movimento pentecostal. E aquela formalidade foi intensificada com o falar em línguas, expulsar demônios, orar pelos enfermos, e hoje nós estamos além disso. Nós cremos em tudo isso, mas há uma mensagem que veio até nós, uma palavra, um mensageiro
que nos foi enviado para dar conclusão a tudo aquilo que foi ensinado durante 7 eras da igreja e para nos preparar para o arrebatamento. Amém? Então, em Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim, vamos ler até o versículo 10, meus irmãos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, preste atenção, meus irmãos, ninguém, preste atenção, meus irmãos, através da internet, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Amém? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Bondoso Pai Celestial, algo tem descido ao nosso coração, e tem descido porque nós temos aprendido do Senhor, nós temos aprendido através da mensagem do profeta. Então queremos rogar ao Senhor que o Senhor magnifique a inspiração que vem aos nossos corações e que possa nos ajudar, nos abençoar, enquanto meditamos sobre esse tema tão lindo, sobre Brana revelou os 7 selos. Pai, esteja conosco, porque isto é verdade, e nós cremos nisso. Nós cremos naquele acontecimento do Monte Pôr do Sol. Nós cremos naquele acontecimento quando no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, do dia 17 ao dia 24 de março de 1963, ali estava o Cordeiro abrindo os selos, o que nenhum homem podia fazer. Como pode agora um evento na terra, Senhor? Isso é sobrenatural e as pessoas não veem, não percebem, não aceitam, rejeitam. Mas nós aceitamos, Cordeiro, nós aceitamos-te, Pai. Abra o livro para nós, o Senhor já abriu, abra a nós o significado desta manifestação, deste acontecimento. Foi tão lindo viver nos dias em que o Senhor viveu sobre a terra, e que pôde abrir os braços, como disse o irmão Brana, e dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O irmão Brana disse: eu gostaria de ter vivido naquele tempo e ter visto o Senhor abrir os braços e dizer: vinde a mim. Eu queria ter estado lá para me levantar e ir a Ele. Senhor, que grande coisa foi quando o Senhor viveu na terra há 2000 anos atrás. Mas nós vivemos num tempo glorioso, Senhor, quando aquele livro não podia ser aberto, e nós vimos o Senhor descendo. O Senhor mesmo desceu em Apocalipse 10. Não é trabalho de um homem, o trabalho daquele que foi digno, daquele que venceu, daquele que triunfou, daquele que assentou-se à destra do Pai.
Pai, fala aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. E vamos falar sobre isso, meus irmãos. Branham revelou os 7 selos. Os irmãos, através da internet, fiquem conosco. Nós lemos Apocalipse capítulo 5 e lemos o que o escriba, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, quando ele foi levado ao céu e viu um trono e um assentado sobre o trono, e na mão daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O irmão Branham disse que esse livro era o livro da nossa redenção. Esse livro era o livro que Adão tinha no jardim do Éden, e que nesse livro continha os nomes daqueles que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo para virem à existência, para serem a família de Deus. E por ocasião do pecado, irmão Branham disse, as mãos sujas de Satanás não puderam tomar o livro. E o livro voltou para as mãos do dono original. Irmão Branham disse que o livro voltou para as mãos do dono original. E essa voz pergunta, quem é digno de recuperar o livro? Quem é digno de outra vez possuir o livro em sua mão, assim como Adão possuía? E ninguém for achado digno. O irmão Branham explica, não é que não havia nenhum santo, nenhum homem santo que viveu piamente. Ali haviam anjos, em questão de santidade, poderiam eles ter tomado o livro. Mas não é esta a questão. A questão é que exigia-se um parente de Adão. Porque quando alguém perdia uma possessão, uma propriedade no Velho Testamento, para se recuperar aquela propriedade, era necessário que um parente daquela pessoa viesse e resgatasse aquela propriedade perdida. Podia ser um irmão, um tio, um pai. Então a voz pergunta, quem é digno? Onde está o parente de Adão que possa resgatar o livro? E ninguém for achado digno. Adão não teve nenhum outro parente que pudesse nascer como ele nasceu. Adão não veio pelo um ato sexual. Adão foi criação divina. Por isso então veio Jesus e nasceu não como Adão nasceu, não pela via sexual. Veio e pôde cumprir os requisitos que a lei exigia. Tornou-se um parente de Adão. Por isso São Paulo diz o último Adão, ou o segundo Adão. Jesus, o último Adão, o segundo Adão, o parente de Adão, para recuperar aquilo que Adão perdeu, aquilo que estava na mão do dono original, desde o jardim do Éden. Irmão Branham diz na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 384, que os 7 selos, esse livro, estava selado com os 7 trovões misteriosos. Os 7 selos estavam na mão dos 7 trovões misteriosos. Os 7 trovões é o dono do livro. Os 7 trovões é aquele que escreveu o livro, é aquele que pensou no livro, é aquele que preordenou aqueles que estavam escritos no livro para virem à existência como sua família.
384, Deus escondido e revelado em simplicidade. Esse Deus que pensou em tudo, esse Deus que não tem começo de dias nem fim de dias, esse Deus que é eterno, que é poderoso, que é onisciente, onipresente, Ele que pensou em tudo, que pensou em nós, Ele é o dono desse livro. E quando Adão foi expulso do jardim, perdeu-se o contato com esse Deus, perdeu-se a intimidade com esse Deus. Eles foram postos para fora do jardim, e o contato com o livro ficou somente na lembrança. O irmão Branham ensina tudo isso nas mensagens. Adão queria regressar, e eles voltavam até o portão do Éden, e ali estavam 2 querubins, que não permitiam a entrada do homem no jardim, e eles ofereciam seus sacrifícios no portão do jardim, mas sabiam que um dia lhe seria permitida a entrada outra vez, sabiam que lhe seria permitido o companheirismo com aquele Deus outra vez. O homem perdeu o companheirismo com Deus, o homem perdeu o companheirismo com aquele Deus genuíno, original, que descia toda tarde no jardim do Éden e colocava seus filhos para dormir. É o que o irmão Branham diz, quando Adão e Eva no jardim do Éden, ao finalizar do dia, eles se assentavam para ver o pôr do sol, aquela coluna de fogo. O Pai, esse Logos, que é a coluna de fogo, que é o nosso Deus, descia sobre o jardim para conversar com eles e disseram: vocês apreciaram o dia de hoje? Que bela vista, como vocês estão? Tudo bem, Pai, tudo é lindo, o que o Senhor fez é lindo, está tudo em perfeição, a natureza está em perfeição. Aquela amizade, aquele companheirismo, aquele carinho, aquele afago divino foi perdido. O livro voltou para as mãos daquele Deus. E ele tinha dito que se eles pecassem, que se eles desobedecessem, eles morreriam. E por fim Adão e Eva pecaram, e Deus não quis os executá-lo conforme sua palavra. Ele matou um cordeiro no lugar de Adão, porque já estava prefigurando a sua morte no Calvário para pagar a pena por aquilo que ele não cumpriu no seu filho Adão. Ele deixou Adão passar impune, mas a sua palavra tem que ser cumprida. Se ele disse que deveria morrer, deveria morrer. Veio ele e pagou o preço da morte. Veio ele e pagou o preço pelo pecado de Adão e, consequentemente, pelos nossos pecados. Porque em Adão somos todos pecadores. Somos pecadores por representação, diz o irmão Branham na mensagem Religião Híbrida. Quer dizer, irmão Branham, que sou um pecador por representação? Sim, você é um pecador por representação. Um homem nos representou no pecado. Adão pecou e nos vendeu. Colocou-nos debaixo desta desgraça pecaminosa. Mas também veio um, e por representatividade morreu na cruz, e aquilo significa a sua morte. Quando Adão descreu da palavra, significa nós descrendo da palavra. Quando Jesus está morrendo no Calvário, significa Ele pagando o preço pela nossa desobediência, significa Ele pagando o preço pela nossa incredulidade, pela nossa maneira má de atuar. Ele pagou o preço por nós, nós temos que sentir isto, as suas feridas, o flagelo, tudo que ele sofreu, sofreu aquilo no nosso lugar. Quando ele foi dependurado na cruz, ele tomou o meu e o seu lugar. Quando ele foi cuspido no rosto, ele recebeu os cuspes por mim e por você.
quando ele foi chicoteado, quando ele foi açoitado, quando ele foi esbofeteado, foi por mim e por você. Foi para que nós pudéssemos vir à existência. Foi para que ele pudesse vencer e tomar o livro. O livro estava lá, 4.000 anos de espera para que alguém aparecesse para tomar o livro. 4.000 anos aguardando quem pode ser digno de tomar esse livro. Quem pode ser digno de fazer com que os nomes que estão nesse livro venham à existência. Até que ele desceu de sua glória, diz o irmão Brana. Deus mesmo desceu. Ninguém podia fazer aquele papel. Ele mesmo nasceu. Deus nasceu. Deus veio e nasceu daquela virgem, daquela menina virgem. Ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu como os cordeiros nascem numa manjedoura. Ele nasceu porque ele seria o cordeiro que foi como pré-figura oferecido no jardim. Ele nasceu para ser o cordeiro que morreria para tirar os nossos pecados. Deus desceu. Deus mesmo nasceu. Porque um menino se nos deu, um filho se nos deu. Né? O seu nome será Deus Forte. O menino que nasceria seria chamado Deus Forte. Fora de Jesus não há Deus forte. Pode ser Deus mais fraco. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Deus nasceu, Deus veio, Deus cumpriu sua palavra, Deus foi até a cruz, Deus foi até o Calvário, Deus verteu sangue, porque a expiação necessitava de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz São Paulo. Então veio Jesus e derramou o seu sangue para poder aspergir o livro que continha o meu e o teu nome. Amém, meus irmãos? Não é que nós aceitamos hoje a Jesus e tem um anjo escrevendo o nosso nome no céu. Não, o nosso nome já estava lá. Já estava lá. Ele já tinha pensado em nós. Agora, no tempo em que nós vivemos, ele manda uma mensagem, nós reconhecemos aquela mensagem e aquilo nos identifica que nós somos filhos e filhas de Deus e nós já estávamos naquele plano, naquele livro. Quando ele manda um mensageiro, você vive no dia daquele mensageiro, ali está o nome do mensageiro te representando. Quando ele mandou Paulo, mandou Irineu, mandou São Martim, mandou São Columba, Lutero, Wesley, Brana. Se eu creio no mensageiro, veja se o seu nome está ali. Veja se você encontra o seu nome ali. Porque o livro desceu, Apocalipse 10, irmão Brana diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Aquele que foi achado digno, e que o livro estava selado agora em Apocalipse 5, em Apocalipse 10, verso 2, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O livro que ninguém podia olhar, o livro que estava selado com 7 selos, que além de não poder olhar, não podia tomar o livro. Agora em Apocalipse 10, o livro está descendo para a terra, aberto, tinha na mão um livrinho aberto. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo. Qual é a atração sobre a montanha 148? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10. No Monte Pôr do Sol, quando aquela nuvem de anjos invadiu a atmosfera terrestre, quando eles vieram da eternidade e invadiram o tempo, trazendo um livrinho aberto para que você possa ler, para que eu possa ler e ver se encontra o meu nome ali. O livro desceu do céu, o livro desceu aberto. Veja se você encontra o seu nome ali. O irmão Brana diz, ele está revelando os nomes.
Está revelando os nomes. O primeiro selo, eu não me recordo do parágrafo. Está revelando os nomes. Você não encontrou o seu nome ali? Você não encontrou o nome do anjo forte no livro? Não encontrou, meu irmão? Creia! Brana revelou os 7 selos. Brana revelou os 7 selos. É ou não é verdade, meus irmãos? Não é Jesus Cristo que revelou os selos. Foi Brana. Não é verdade? Brana que revelou. Mas não é o irmão Brana. Não é o irmão Brana. É Brana. 384, Deus escondido e revelado em simplicidade. Vejamos se o anjo do Senhor nos abre estes selos. O anjo do Senhor abriu os 7 selos. Está selado com 7 trovões misteriosos. Os 7 trovões abriram os 7 selos. O anjo do Senhor abriram os 7 selos. O anjo do Senhor, o qual é o Senhor, quando o Senhor Jesus voltou, porque veja bem, meus irmãos, os selos, os 7 selos, o irmão Brana diz e faz um paralelo quando Jesus começa a falar sobre Mateus capítulo 24, né? Haverá guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino, e Jesus vai dando um parecer escatológico do tempo, e o irmão Brana vai fazendo um paralelo com a abertura dos 7 selos. O primeiro selo, aquele cavaleiro montado num cavalo branco, aquele era o anticristo. Ele recebeu uma coroa, foi quando o Papa foi coroado, e saiu vencendo e para vencer num cavalo branco, porque ele precisava enganar, porque o branco simboliza a pureza, então ele precisava enganar. Assim a Igreja Católica enganou, mas depois saiu outro cavalo vermelho, agora ele mudou de cor, e aquele cavaleiro tinha uma espada na mão, e começou a matar. Agora mudou do branco para o vermelho e começou a perseguir aqueles que não aderiam à fé católica romana. Começou a perseguir os cristãos, começou a colocá-los nas arenas, crucificá-los. O irmão Branco vai fazendo um paralelo. Aí o cavaleiro muda de cavalo, é o mesmo cavaleiro, não são 4 cavaleiros simultâneos com 4 cavalos, é o mesmo cavaleiro mudando de poder, porque o cavalo na Bíblia simboliza uma besta, simboliza um poder. Ele vai mudando de poder. Primeiro ele vem no cavalo branco, um poder branco para enganar, depois ele começa a matar, depois ele sobe para um cavalo negro e tem uma balança na mão e começa a vender 2 medidas de farinha por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Era o tempo em que eles começaram a vender, cobrar vender indulgências, cobrar para poder tirar as pessoas do purgatório. Ali estava o anticristo, o espírito do anticristo montado naquele cavalo. Até que hoje ele está montado num cavalo amarelo. As 3 cores, o branco, o vermelho e o preto, misturadas, dá amarelo. E o nome dele é Morte. A águia detectou o nome do cavaleiro, porque para cada cavalo, Deus também tinha um poder. Saiu o poder do leão, aqueles animais em volta do trono. O primeiro animal era semelhante ao leão. O segundo animal era semelhante ao rosto de uma novilha. O leão, a palavra pura, original. A novilha era o animal de sacrifício, quando o espírito que estava sobre os irmãos era um espírito sacrificial, e eles entregavam suas vidas por amor ao Evangelho. O terceiro animal tinha o rosto semelhante ao rosto de um homem. O irmão Brandt diz, foi a era da reforma, foi a era em que Lutero, Calvino, Knox, a era dos reformadores, a astúcia do homem, a sabedoria, a capacidade perspicaz de entender escrituras, ligá-las, atá-las, foi a era da reforma. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aí nós temos o tempo do profeta. É o tempo que Deus
assemelha, o irmão Branham diz que Deus sempre assemelha a águia, seus profetas a águias. É o tempo em que Elias deveria vir. É o tempo em que Malaquias 4 deveria cumprir. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande dia, do dia grande e terrível do Senhor. E nesta profecia há duas manifestações de Elias, porque na primeira diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, é o coração dos filhos aos pais. Irmão Branham ensina que João Batista foi o Elias que converteu o coração dos pais aos filhos, dos pais judeus ortodoxos à fé dos filhos, os primeiros cristãos. Mas esse Elias dos últimos dias, que Jesus disse em São Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas, esse Elias converteria o coração agora dos filhos aos pais primitivos. Os nossos corações seriam levados à fé original dos primeiros apóstolos. É um profeta. Zacarias 14, 6 e 7. Haverá luz no entardecer. Haveriam dias nublados, dias com pouca percepção de luz, nublado. Mas no entardecer haveria luz. Como um relâmpago que sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O Filho é a luz, é o sol. Como o sol que sai, que se levanta no leste e se põe no oeste. O Filho prometeu que se manifestaria. Aquele mesmo Filho, aquele mesmo Deus, aquela mesma coluna de fogo que esteve entre a igreja primitiva, aquela mesma coluna de fogo que derrubou Paulo a caminho de Damasco, aquela mesma coluna de fogo que orientou Paulo a escrever o Novo Testamento, aquela mesma coluna de fogo manifestaria-se aqui nos dias da voz do sétimo anjo para interpretar aquilo que ele escreveu lá no princípio, no leste. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a primeira igreja e ele é a última igreja. Ele faz os sinais da primeira igreja, ele faz os sinais da última igreja. Ele é Paulo e ele é Branham, ele é o Alfa e o Ômega. O irmão Branham diz na visão que a noiva passou duas vezes, na primeira e na última vez. Entre as noivas, as duas vezes que a noiva passou, simplesmente passaram denominações, mulheres nuas, um bando de pessoas se requebrando e dançando ao som do rock, twist, e dizendo-se ser a igreja. Eram denominações. Mas a noiva passou pela segunda vez, porque ela é Alfa e Ômega, diz o irmão Branham. Ela é Alfa e Ômega. Ela foi Alfa em Paulo, ela é Ômega em Branham. O povo está esperando a noiva fazer grandes milagres. A noiva já fez grandes milagres. Quando Branham estava na terra, a noiva estava fazendo milagres. A noiva estava fazendo maravilhas. A noiva estava manifestando a palavra. A noiva estava falando a palavra. Meus irmãos, Branham revelou os 7 selos. Você já pensou nisso? Meus irmãos, através da internet. Vocês já pensaram nisso? Branham revelou os 7 selos. Como que pode o irmão Branham pregar uma mensagem à revelação dos 7 selos e durante 8 dias ficar ali naquele quartinho, vir pregar, voltar, recluso, sobre a orientação divina e dizer, hoje temos a abertura dos selos. Os selos foram abertos. Os selos foram revelados. Como que pode o irmão Branham abrir os selos? Não! Branham revelou os 7 selos. Não é o irmão Branham. Estou falando agora da coluna de fogo. Ou você não crê? Ou Branham revelou os selos, ou foi uma das maiores farsas do Novo Testamento. Ou foi
uma encenação? Ou fomos enganados? Ou cremos na revelação dos trovões? Ou nós fomos enganados? Se os trovões não é o que nós queremos ser, então o povo foi enganado. Porque eu leio na Bíblia que ninguém era digno de tomar o livro. E agora eu ouço, chegou nas minhas mãos um livro pregado à revelação dos 7 selos. E eu li esse livro, e eu criei nesse livro. E eu criei que essa bendita revelação desceu para a terra. E eu criei que Apocalipse 10 manifestou. Eu criei que o Filho do Homem manifestou. Eu criei que ele cumpriu sua palavra, porque ele disse, quando Israel retornasse para a sua terra, não passaria 40 anos sem que todas essas coisas acontecessem. Israel se tornou nação em 1948. Em 40 anos, o Filho do Homem deveria se manifestar. Ele manifestou-se. Ele desceu em Apocalipse 10, 1963. Branham desceu. Branham revelou os 7 selos. Os 7 trovões revelaram os 7 selos. O anjo do Senhor revelou os 7 selos através da noiva, através da igreja, através da sua esposa. Meus irmãos, o livro, somente o Pai, quando chega em Mateus 24, 36, Jesus diz a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Unicamente o Pai tem isso em sua mente. O Filho não sabe, os anjos não sabem, unicamente o Pai tem isso em sua mente. São Mateus 24, 36. E o que é São Mateus 24, 36? A vinda do Senhor. Somente o Pai sabia da vinda do Senhor. Porque o Pai é aquele que tinha o livro na mão. O Pai é aquele que continha os 7 selos. O Pai é aquele que tinha o segredo em sua mão. O Pai é aquele que continha o segredo consigo. Não é o que Jesus está dizendo? Unicamente o Pai. Ainda que Jesus era o Pai. O Pai tinha se feito carne, por isso foi chamado de Filho. Por isso, irmão Branham disse que ele retornou ao Pai. É o que diz São João 14, verso 28 e 16, verso 28, 14 e 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter me dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é aquele que tem o livro, é maior do que eu. São João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Irmão Branham disse, aqui estava Jesus como uma grande luz. Hebreus capítulo 2, parágrafo 8. Se você recorda, no princípio, Jesus era a luz. Jesus era o Logos que saiu de Deus. E ele era o anjo do pacto que dirigiu os filhos de Israel através do deserto. E ele era a coluna de fogo para a qual eles olhavam. E ele era, e quando ele estava aqui na terra, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Então, se ele veio de uma coluna de fogo, ele veio do Pai, ele desceu do Pai, ele desceu da sua condição original, ele saiu do que ele era, ele deixou aquela forma original de 7 trovões, ele deixou aquela forma original de Deus, dono original do livro, e veio e se fez carne. Ele disse, agora eu tenho que deixar a carne e voltar para o Pai. Eu preciso voltar à forma original. Eu preciso voltar à luz. Então, se ele veio de uma coluna de fogo a um homem, então se ele voltou para onde ele estava, ele voltou. Eu sou Jesus. Mas notamos esse quadro, meu irmão. Notamos esse quadro de Apocalipse capítulo 5. O leão venceu. Quando ele subiu, o leão venceu.
para tomar o livro e desatar os 7 selos. Ele voltou e João se virou para ver o leão e viu o cordeiro, como havia sido morto, sangrando, com marcas, sangrando. Ele tinha vencido. Quando ele subiu, diz irmão Brana, meus irmãos, precisamos crer no irmão Brana. Quando ele subiu, quando ele voltou ao Pai, o primeiro selo, 283, e Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade, mas quando conquistou a morte, o inferno, e os venceu, e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Quando ele chegou no céu, ele recebeu um novo nome, está dizendo o irmão Brana, o primeiro selo, 283. Quando ele chegou no céu, ele recebeu um novo nome. E é por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Jesus, Deus tomou um nome na terra e chamou-se Jesus. Quando ele venceu a morte, subiu, recebeu um novo nome. Quando ele voltou ao Pai, ele voltou a um novo nome. Ele voltou àquele nome. E esse nome é revelado porque os trovões selam os 7 selos. Os trovões selam os 7 selos, diz o irmão Brana. Deus escondido e revelado em simplicidade, 384. Vejamos se é assim ou não, se o anjo do Senhor nos abre este selo. Está selado com os 7 trovões misteriosos. Então, os selos estão selados com um novo nome. Com um novo nome. Com o nome da manifestação do Senhor Jesus. Porque quando os selos são abertos, aquilo é uma evidência, uma comprovação de que o novo nome está manifestado. Ele não toma o nome, que muda de máscara, que muda de... É imorfe, diz o irmão Branco, na mensagem Desvelar de Deus, que Deus muda de máscara, Deus muda de forma, Deus muda de aparência, como num ato. Ele é um personagem e ele volta para trás do palco e ele muda de máscara, ele muda de roupa, ele põe uma peruca, ele põe um óculos e ele vem diante da plateia e num outro ato ele é outro personagem, mas ele é a mesma pessoa. Ele põe a máscara, ele põe aquela carapuça, aquela aparência de Moisés e vem diante dos filhos de Israel, diante de Faraó e faz aquele ato. Depois ele vai atrás do palco, muda de aparência e vem e faz o ato de Josué. É o que o irmão Brano ensina na mensagem Desvelar de Deus. Depois ele desce e ele é Noé. Depois ele muda de máscara, vai atrás em outro tempo, outro ato. Ele é Samuel, ele é Isaías, ele é Jeremias. Todos os profetas eram Deus manifestado em carne humana. E a própria lei diz, chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio. E os judeus queriam condenar Jesus, porque ele estava insinuando que ele e o Pai era um. Te fazes a ti mesmo Deus, mas na própria lei de vocês está escrito, chamando de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio. Deus muda de forma, Deus muda de aparência. Ele tinha aquela forma, e ele subiu, ele voltou ao Pai. O seu corpo, o corpo do Senhor Jesus, assentou-se à destra. Destra, meus irmãos, destra significa assumir a forma de, ou tomar o lugar de. O irmão Brano ensina na mensagem que assentar-se à destra não significa que Deus tem alguém à sua direita, porque Deus é Espírito, Deus não tem lado. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 109, irmão Brano ensina isso. Significa que quando Jesus chegou no céu, Deus tinha uma aparência no céu. Deus agora tem uma forma no céu.
Quando nós irmos para o céu, nós o veremos daquela forma, e nós teremos um corpo como ele tem, e nós seremos como ele é. Então aquele corpo está à destra de Deus, aquele corpo assumiu a forma de Deus no céu, e o Espírito Santo desceu, a coluna de fogo desceu, o mesmo Jesus que viveu em carne com os discípulos, agora na forma da coluna de fogo, repartiu-se entre eles no cenáculo, no 120, e veio morar neles, porque ele disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não pode descer sobre vocês, porque o Espírito estava em plenitude nele, morando com ele. Então preciso ir, e quando eu for, o Espírito virá sobre vós, o Espírito que o mundo não pode receber, que não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele mora com vocês, mas um dia ele vai estar dentro de vocês. Era o próprio Jesus manifestado na coluna de fogo, como o Espírito Santo. E agora, para abrir os selos, e agora para revelar os mistérios deste livro, os segredos deste livro, Branham revelou os 7 selos. Não foi Jesus. Jesus não sabia do dia e a hora. A respeito do dia e hora eu não sei. Somente os 7 trovões sabem. Somente o Pai sabe. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Naquele dia vós conhecereis o Pai, vós sabereis quem é o Pai em sua forma original. Irmão Branham diz: Cristo é o mistério de Deus revelado, 449. Aquele dia é esse dia quando as revelações, os mistérios de Deus estão sendo declarados. Naquele dia vós conhecereis o Pai. É o Pai que tem isso em sua mente. É os trovões que tem isso em sua mente. Não é Jesus quem revelou os selos. Não é Jesus. É Jesus com um novo nome. Jesus, a coluna de fogo. Vocês entendem, meus irmãos? Aquela coluna de fogo que paira sobre a cabeça do irmão Branham, que foi fotografado pairando sobre... É aquele Jesus. É aquele novo nome. Não é o homem, é a luz. Ali está o nosso Deus, ali está o nosso Criador, ali está aquele que pensou no livro. Você tira a foto dele em 1950, pairando sobre ele, mas em 1963, você tira a foto dele descendo na forma de uma nuvem. O irmão Branham disse que este anjo, que esta coluna de fogo, ele era uma coluna de fogo à noite, mas durante o dia a forma dele era uma nuvem. De noite ele era uma coluna de fogo e de dia ele era uma nuvem. Em Apocalipse 10, o anjo forte vem descendo na forma de uma nuvem. Deus vem descendo na forma de uma nuvem. Aí ele vem se materializando, diz irmão Branham. Quem que vem se materializando? Jesus? Sim, mas num outro nome, porque ele vai fazer uma obra que nenhum homem podia fazer. Ele vai abrir o livro que nenhum homem podia abrir. Nenhum homem podia olhar para o livro. Assim como Jesus também foi para a cruz do Calvário, ele pôde fazer sinais que nenhum homem podia fazer. Ele pôde discernir os pensamentos dos corações das pessoas que ninguém, nenhum ser humano podia fazer. Ele podia dizer: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. E ele fez isso. Ele foi até a cruz, ele morreu, ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o edificarei. Ele falou isso e ele comprovou que ele era Deus. Da mesma forma, quando os 7 selos são revelados, não é um homem, não é William Branham, é o anjo do Senhor, é o novo nome que selava os 7 selos, é os trovões que selavam os 7 selos. Meus irmãos, deixa eu ler algo a respeito disso, na mensagem A Brecha, e usar a ilustração que o irmão Branham usou, quando ele leu sobre Jeremias no capítulo 32, vou ler aqui o verso 14 e o verso 15, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Irmão Branham explicou isto, e eu vou fazer essa ilustração. Bom, foi num tempo em que Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, e o primo do profeta Jeremias veio até ele, Deus já tinha mostrado em visão, para que ele pudesse comprar os campos do seu primo, porque eles seriam levados cativos, mas eles retornariam. Então ele deveria comprar, fazer a escritura, os autos de compra, e colocar dentro de um vaso de barro, para que aquela escritura não se corrompesse, não se estragasse, não se destruísse. Compreendem, meus irmãos? Como se fosse esta folha, fosse o auto de compra. Então deveria enrolar-se como um pergaminho e colocar dentro de um vaso de barro, fechar o vaso de barro, para que a escritura não se estragasse, porque passados 70 anos em que eles estariam na Babilônia, quando eles retornassem, Jeremias podia ter acesso aos autos de compra, que daí não estariam estragados, e requerer os campos que ele agora estava comprando do seu primo. Amém? Irmão Branham diz, na brecha 143, se quiser olhar nas escrituras, você pode ir a Jeremias e encontrar lá, quando ele estava indo para o cativeiro da terra, você sabe, ele comprou de seu tio, o filho do seu tio tinha uma propriedade, e ele fez isso, selagem. E se tomássemos tudo isso, temos isso também nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo. Assim, o irmão Branham usa folhas de papel para ilustrar o enrolamento, selagem, a abertura de um rolo de pergaminhos. E aqui estava um mistério, e esse mistério estava oculto. E, muito bem, estava selado em volta e colocado aqui o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e afixado aqui fora deste lado o direito a tal e tal. E continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este então. Era um rolo. Quantos sabiam disso? Chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado. Podia-se romper um aqui, qual era o mistério dele, e rompê-lo, e podia-se ver qual era esse direito. E então romper o outro, e podia ver-se o que era esse direito. Podíamos parar um pouquinho, tem uma grande lição aqui, mas vamos adiante onde eu quero chegar, meus irmãos. E a coisa inteira aqui são 7 selos. O irmão Branham está falando dos 7 selos. O livro selado com 7 selos. Ele deu a ilustração de que no Velho Testamento um livro não era como nós temos os livros hoje, com 4 cantos. Eram folhas que eram enroladas, e aquela folha formava um livro, um pergaminho, e ali ia um selo em volta daquele pergaminho. Logo, outra folha envolvia aquele primeiro pergaminho, um segundo selo selava aquela folha. Logo, uma outra folha envolvia o primeiro e o segundo selo, e um terceiro selo, quarto, quinto, sexto, e até que chegava o 7º pergaminho, a 7ª folha, envolvendo todos os 6 selos. E todos esses 6 pergaminhos enrolados era o livro selado. E esse livro selado, ele era envolvido pelo 7º selo. E o 7º selo é aquele dia e hora que ninguém sabia. O 7º selo é aquilo que unicamente o Pai tinha em sua mente. O 7º selo era aquele mistério dos 7 trovões que a João foi proibido escrever. Porque os 7 trovões selam os 7 selos. Os 7 trovões envolvem os 7 selos. 7 trovões é novo nome, primeiro selo 283, 284. O novo nome envolve o pergaminho. Meus irmãos,
Os 7 trovões envolve os 7 selos. Os 7 trovões, o novo nome, envolve o pergaminho. O Pai tem isso em sua mente. O Pai envolve, o Pai é esses selos. O Pai é esse livro. Jesus voltou ao Pai. Jesus voltou agora podendo manifestar o que o Pai era, o que o mistério era, o que o segredo era. Pôde agora se desenrolar aquilo que Adão perdeu. O Pai se daria a revelar, mas quando? Quando todos aqueles nomes já estivessem manifestados. Manifestou a primeira era, a segunda era, a terceira era, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, a 7ª era, Branham. Quando os nomes todos estavam manifestados no livro, aí Jesus desce em Apocalipse 10. Não é a vinda do Senhor que nós o aguardamos para o arrebatamento. Amém, meus irmãos? A vinda do Senhor nas nuvens, quando nós nos encontraremos com Ele nos ares e seremos transformados, não é isso. É a vinda do Senhor manifestado como Filho do Homem, Deus numa carne humana, chamado profeta, que assim como foi nos dias de Ló, discerniu os pensamentos de Sara, assim seria quando o Filho do Homem se manifestasse. 3 anjos desceram do céu, 2 foram a Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, e Branham. O irmão Branham disse, aquele era Deus em carne humana. Deus é a coluna de fogo. Deus é esta palavra, esta luz, é em carne humana, na sua esposa, na sua igreja. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado, como foi nos dias de Ló. Jesus manifestado na forma da sua noiva. Meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, 3 minutinhos, o rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí, sabemos que era redenção. Críamos que era redenção. Jeremias disse, este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. O vaso de barro que Jeremias colocou os autos de compra dos campos do seu primo Hananel, aquilo simbolizava um vaso de barro chamado ser humano. Lá era um vaso de barro, mesmo um vaso feito de barro da terra. Mas aquele vaso de barro aponta para um corpo humano, porque nós somos feitos do barro. Nós somos vasos de barro. Nós somos feitos do pó e para o pó retornaremos. E é o que Deus faz. Para que a sua palavra não se estrague, Ele guarda a sua palavra no nosso coração. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, Senhor. Davi, aquele vaso de barro, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração. A tua palavra permanece viva no meu coração, ela não se estraga no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Ela causa um efeito tremendo, Senhor. É barro, sem aparência, sem importância, sem valor nenhum, é encontrado em qualquer lugar, é barro. Mas dentro tem um pergaminho, tem uma carta escrita, tem um segredo dentro no meu coração. Era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne. Glória! O irmão Branham está dizendo, um vaso que uma vez se tornou carne, glória, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo de compra. Oh, que coisa lindamente, muito bem! Agora, estas mensagens são todas guardadas até esse vaso terrestre. O que o irmão Branham está dizendo? Os 7 selos, o livro selado, é guardado até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus, do último mensageiro na terra, o 7º anjo. Os 7 selos foram colocados todos dentro do vaso de barro chamado Branham. Diga que não é verdade. Se você dizer que não é verdade, você chama o profeta William Branham de mentiroso quando ele pregou a revelação dos 7 selos. Aquilo não pôde ser trabalho de um homem. Aquilo é trabalho divino.
Aquilo não é um trabalho de alguém que pudesse ser digno. Um somente foi digno. O Pai que desceu, se fez carne, voltou e predeterminou até o tempo do sétimo anjo. Como é o nome do sétimo anjo? Brana. Brana revelou os 7 selos. Como que pode? Agora eu tenho que ter no meu entendimento que a noiva é chamada pelo nome do noivo, que a mulher é chamada pelo nome do marido. Quando ela se une com o marido, ela passa a tomar o nome do marido. Nós vemos a composição da noiva. No tempo de Lutero, a noiva estava sendo formada. No tempo de Wesley, a noiva estava sendo erguida. No tempo de Pentecostes, a noiva estava nos ombros. Mas no tempo de Brana, a noiva estava formada. Tanto que Brana, a coluna de fogo, desceu e uniu-se com Brana. Será a manifestação do Filho do Homem mesmo, que descerá em carne humana entre nós e que tornará a sua palavra tão real que unirá os dois como sendo um. O sétimo mensageiro, o vaso terrestre, que precisava receber a palavra, que precisava receber os 7 selos, o livro, o mistério. E ali ele pôde revelar o seu novo nome. Meus irmãos, somente crer. Irmão Branham diz, ou Jesus foi Deus, ou o maior enganador que o mundo já conheceu. Você que não crê que Jesus é Deus, por que você crê dessa maneira? O irmão Branham não cria dessa maneira. Se você lê a mensagem do irmão Branham, se nós lermos a mensagem do irmão Branham, quando nós terminarmos a mensagem, a que conclusão tu chegou, meu irmão? Cheguei à conclusão que Jesus é Deus. O irmão Branham pregou a deidade de Jesus Cristo. Se você lê outras literaturas, isso que é problema, meus irmãos. Homens que se dizem sucessores do irmão Branham, esse que é o problema. O irmão Branham não tem sucessor. O irmão Branham não tem sucessores. Foi o último mensageiro. O último. Concluiu todo o seu... O que resta é que esta igreja, este quíntuplo de Efésios, tome a sua posição, o seu lugar, e nenhum tente ser melhor do que o outro, nenhum tente ser maior do que o outro, nenhum tente roubar a glória um do outro, cada um permaneça no seu devido lugar, evangelista como evangelista, mestre como mestre, pastor como pastor, porque muitas vezes Deus dá o ministério de mestre para alguém, e logo a pessoa quer ser mais do que o mestre. O teólogo já quer ser um sucessor. Eu estou falando, porque tem muitos irmãos confusos, com mensagens de irmãos que nunca creram como o irmão Branham cria, nunca creram da maneira como o irmão Branham cria, discordavam do irmão Branham em vários pontos escriturísticos, discordavam do profeta, aí o profeta partiu, sucessor do irmão Branham. Que isso, meus irmãos? Jesus é Deus. Ou ele foi Deus, ou Deus foi injusto em matar alguém que não tinha nada a ver com a situação. Ele matou uma pessoa inocente, levou aquela pessoa inocente até o Calvário. Não, ele mesmo tinha que pagar a pena, ele mesmo tinha que pagar aquele preço que ele determinou na sua palavra e que ele não permitiu que Adão pagasse. Da mesma forma, meus irmãos, os 7 selos, ou esse nome Branham abriu os selos, Branham, ou foi tudo uma farsa e encenação. E eu não creio que foi encenação, assim como não creio que Jesus não é Deus. Eu creio que Jesus é Deus e creio que Jesus Cristo abriu os 7 selos ao nascer do sol 202, o anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, o anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, o anjo do Senhor, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo da maneira correta,
vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu estes selos. Eu pergunto, foi Jesus que abriu os selos? Não, foi Brana que abriu os selos. O anjo do Senhor, ele deu um nome para ela. Ele deu um nome para ela, sétimo anjo é ela. E eu estou nela. Quando eu estou na mensagem do sétimo anjo, foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. A abertura dos selos foi a revelação do revelador. Guarda isso, meus irmãos. Anota num caderno. A abertura dos selos foi a revelação do revelador. Deus deu um golpe no diabo. Eles ficam esperando que os trovões seja algo a ser falado. E ele estava ali, manifestado, e o povo não viu. O povo queria prestar atenção nos mistérios. O povo queria saber o que significa o cavaleiro montado num cavalo branco. O que será aquele cavaleiro montado num cavalo vermelho? Eu estou tão ansioso para quando chegar o sétimo selo. Fez silêncio no céu. O que será que aconteceu? E perderam o revelador de pé. Perderam Cristo de pé no meio deles. Os 7 selos revelam o revelador. 7 selos revelaram o revelador. Cristo é o mistério de Deus revelado. Brana é o mistério de Deus revelado. Porque o mistério é Cristo. Cristo é a unção. Cristo, a coluna de fogo. A coluna de fogo é o mistério de Deus revelado. E a coluna de fogo manifestou em quem? A coluna de fogo manifestou em Brana, meus irmãos. Amém? Amém, amém. Bondoso Pai Celeste, graças te damos por mais este tempinho em que estivemos na sua presença. Continua conosco, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, dá-nos fé, tira de nós toda a incredulidade, tira a incredulidade que nos atrapalha. Senhor, a nossa falta de coragem de dizer amém à palavra. Pai, trabalhe em nossos corações. Rogamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Eu esqueci de novo, de passar. Só um minutinho, meus irmãos. Vou passar aí, para não ficar incompleto esse culto. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Todos vocês que estão conosco através da internet. Meus irmãos, passou bastante gente aqui, Está mostrando que tem pouca gente, mas passou bastante gente. Todos vocês que estiveram conosco, Deus os abençoe. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira estaremos novamente com os irmãos. Amém? Eu já tenho procurado meios de melhorar o áudio. Já comprei alguns aparelhos para melhorar, só não chegou ainda. Mas aos pouquinhos eu vou aprendendo. Tenham paciência comigo. Muito obrigado por tudo. Deus recompense vocês todos. Deus esteja com vocês, lhes dando vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.